Esta pergunta toca em vários pontos mesmo importantes, que é mesmo importante que fiquem clarificados, e por isso vou repetir a minha resposta. Portanto, é falso as mulheres não se sentirem atraídas por homens que as tratam com honestidade e humildade. O ego gosta de ter esta percepção, é uma percepção falsa, mas ele gosta de ter esta percepção, pois assim pode ser narcisista à vontade. Porque se isto fosse verdade, então para que ser íntegro? Para que ser honesto e humilde? Se não leva a lado nenhum. Mas leva. As mulheres sentem-se atraídas por homens que as tratam com honestidade e humildade. Mulheres íntegras sentem-se atraídas por homens que as tratam com honestidade e humildade. Quando essa honestidade e humildade é verdadeira. E quando o homem tem outras qualidades importantes para que a mulher tenha interesse amoroso em relação a ele. Para que a mulher o queira como namorado e não apenas como amigo. Então o ego adora ter esta percepção, pois assim sente-se à vontade para ser narcisista à vontade, porque então eu fui honesto e humilde e isto não deu em nada, então mais vale não ser. E então cria a errada conclusão de que se eu for desonesto e arrogante, então vou finalmente atraí-las. O que é falso também. Mas como o ego não quer saber do que é verdade, quer apenas experienciar o seu próprio narcisismo, defende estas ideias falsas, mesmo que pareçam loucas. Portanto, as mulheres sentem-se atraídas por homens com honestidade e humildade, quando essa honestidade e humildade é verdadeira. E quando a mulher não é demasiado narcisista, ou quando tem o mínimo de integridade, vai apreciar a honestidade e humildade do homem. Por outro lado, honestidade e humildade não são técnicas nem truques para se atrair mulheres. É uma forma de ser que está alinhada com a integridade, que significa estar-se alinhado com a verdade. É algo que somos automaticamente e espontaneamente quando seguimos certos princípios mais elevados na vida, e é isto que nos faz felizes. Não é o que obtemos do exterior, não é as mulheres sentirem-se atraídas por nós, não é ganharmos mais dinheiro, não é conseguirmos um emprego novo, não é subirmos de estatuto em determinado contexto, não é sermos famosos, não é sermos bonitos, é sermos íntegros. Felicidade. Felicidade vem da integridade. Integridade é felicidade. Nós tornamos-nos honestos e humildes quando queremos ser felizes. Porque aí, por estarmos alinhados com esses princípios, vamos sentir bem a maior parte do tempo, independentemente das circunstâncias exteriores que nos rodeiam. É a nossa percepção que define o nosso sofrimento ou felicidade. Não é se a mulher se sente atraída ou não. Portanto, para quem está interessado em ser íntegro, é essencial ser honesto e humilde. Aliás, é impossível ser-se íntegro e não ser honesto e humilde. Claro que, para se chegar lá, pode-se ter que fazer um esforço para ser honesto por vezes ou ser humilde por vezes. Temos que nos recordar sê-lo, tudo bem, porque a intenção aí é tornarmos-nos íntegros. Não é fingir ser honesto ou humilde, não é ter esses comportamentos como um ator para conseguir um resultado no mundo, para, neste caso, enganar e conseguir obter algo da mulher, como, por exemplo, controlar o que ela sente por nós, fazendo-a sentir-se atraída por nós porque a tratamos com honestidade e humildade. Não. Depois, a segunda situação, parece que a pessoa que fez esta pergunta serviu as três meninas, as três mulheres, deu-lhes boleia, pagou-lhes bebida, quando uma delas pediu. Tudo bem, até aqui ótimo. Só que a intenção verdadeira aqui
não foi de serviço ou não foi suficientemente de serviço. Depois, quando ele não obteve aquilo que queria, ficou demasiado chateado e frustrado ao ponto de lhe chamar cínicas e de ter que enviar esta pergunta. Quando a intenção é mesmo só e apenas de serviço, apenas servimos a mulher, damos a boleia, pagamos as bebidas e provavelmente nem ficamos com o seu contacto nem as voltamos a ver. Pois a nossa intenção é apenas servir apenas. Não estamos atentos a mais nada, não queremos nada. Pode acontecer o convívio prolongar-se por vontade da mulher e haver troca de contacto e voltarmos a ver a mulher. Tudo bem, pode acontecer. Mas quando não acontece algo que nos seria favorável, não ficamos tristes ou chateados ou revoltados a este ponto. Lamentamos ela não querer estar connosco, mas não. Quer dizer, estamos felizes e partimos para a próxima aventura, para o próximo momento agradável e bonito na vida. Não, a mulher, a aceitação ou rejeição da mulher não define a nossa felicidade. É a integridade que define a nossa felicidade. É a nossa forma de ser. Portanto, há aqui um problema de intenção. E se há um problema de intenção, há um problema de honestidade. Em que é que ele foi honesto? Bom, se ele na verdade não queria apenas servir, porque sentiu-se depois de forma que não tem nada a ver com a intenção de servir, então não foi honesto com elas. Por outro lado, estava com as três, continuou com as três e depois queria voltar a sair com as três. Do meu ponto de vista, isto não faz sentido. Não faz sentido porque qual é a intenção, o objetivo de darmos a conhecer mulheres? De encontrar uma minimamente íntegra para uma boa relação amorosa. Uma, não três. Portanto, para que estar com as três? Eu compreendo que ao dar a boleia e ao estar no festival, ele estivesse com as três. Tudo bem. Mas depois, no festival, progressivamente, começava apenas a estar e a falar mais com uma, aquela em quem ele estaria interessado. E até poderia expressar esse interesse. E só voltaria a ver essa em quem estava interessado. Só convidaria para sair essa em quem ele estava interessado e não as três. É muito caótico, é muito piloto automático do desdomínio, digamos assim. Não há uma intenção clara. Porque é que ele continua com elas? Porque é que as convidou para ir à discoteca depois? Ele quer ir com as três para a cama ao mesmo tempo? Quer ter uma relação amorosa com as três ao mesmo tempo? Não faz sentido. Se não gostou de nenhuma, afastava-se das três. Não se aproximava das três. Se gostou mais de uma, então apenas convidava essa para sair e depois, conforme a resposta e reação dela, logo se veria o que aconteceria. Mas as três ao mesmo tempo não. Não é apropriado. É estranho. Provavelmente elas não saíram por causa disso. Devem ter sentido que algo estranho se passava ali, apesar da aparente simpatia dele. Porque não é normal. Sair com as três, não. O homem quer sair com uma. Porque só assim é que a conhece a sério. Porque ele quer conhecer a sua essência. E quando se quer conhecer a essência de alguém, para se ver se daria uma boa namorada, só se pode estar com essa pessoa. Só se pode estar com essa pessoa. Para estarmos apenas focados nessa pessoa. Não haver distrações nem para nós nem para outra pessoa exteriores de amigas à volta ou amigos à volta. E para se poder gerar um ambiente mais íntimo e pessoal. Para se experienciar como é estar a sós com ela. Porque depois na relação está-se a sós com a mulher muitas vezes, muitas horas. E nós queremos saber antes como é que é estar com ela. Do que é que ela é feita. Como é que tipo de momentos ela proporciona com a sua personalidade e nível de consciência. Portanto, depois, ora, ele voltou para casa, combinaram ir a uma discoteca, pois aqui foi o erro. Ele devia ter saído com uma, devia só ter continuado a falar com uma e convidar só uma para ir sair.
e deixou-as em casa. Ok, tudo bem. Mas pronto, só devia ter convidado uma para sair. A partir daqui já está tudo mal feito. Claro que as coisas não poderiam continuar bem naturalmente. Depois, ninguém domina ninguém. Essa é mais uma ilusão do ego que gosta de acreditar que há a possibilidade de ele ser o maior e de facto os outros serem os seus escravos e fazerem o que ele quer. Não, a pessoa faz aquilo que espontaneamente vem do seu nível de consciência. Tem que se compreender isso. Uma pessoa só consegue fazer aquilo que o seu nível de consciência permite. Por isso é que quando alguém está em baixo e nós estamos bem porque temos um nível superior de consciência e dizemos não, pensa positivo e isto, outra pessoa não consegue fazer isso. Mesmo que nós logicamente expliquemos e tentemos convencer e até podemos tentar ser agressivos, o que é absurdo, mas pronto. Vamos colocar essa hipótese só para ir ao extremo. Ela não vai conseguir ser positiva porque não está na essência dela isso. Ela teria que evoluir primeiro. Assim como uma pessoa do nível de consciência mais baixo, quando tenta convencer outra do nível de consciência acima, também não consegue, porque a de cima não vai querer fazer aquilo que é desagradável que a outra quer. Portanto, ninguém dominou ninguém. Elas simplesmente, provavelmente as três, têm um nível de consciência semelhante, por isso é que são amigas. E não interessa. Ah, mas ela usou argumentos, ela convenceu-as, ela ameaçou-as, ela com o discurso lógico convenceu-as, dominou-as e elas foram na cantiga. Ela pode ter dito o que disse, isso não importa. Elas só decidiram não ir sair com ele porque têm o mesmo nível de consciência que a outra e daí concordaram com a ideia dela, fosse ela qual fosse. E claro, elas mal o conheciam. Não faz sentido ele querer ser logo a vedeta do grupo, do género. Elas agora iam dar mais importância a ele do que à amiga, que já conhecem há algum tempo. Porque aqui, no fundo, era ou eles ficavam com a amiga em casa, ou iam sair com ele. Obviamente que elas ficariam com a amiga em casa, porque a amiga é a amiga, já a conhece há mais tempo, e ele tem intenções duvidosas, escolhas caóticas, e é um pouco estranho. E provavelmente, eu acho que provavelmente elas não foram sair com ele por causa disso. Porque sentiram que algo era estranho na atitude dele, algo ali não batia certo. Então não se sentiram à vontade para ir. Porque quando a mulher está interessada, ela está interessada e ela atropela tudo e esquece as amigas e esquece tudo e ela vai. Mas quando o homem apresenta-se com intenções duvidosas, escondidas, quando algo não bate certo na atitude, elas hesitam e preferem não sair e estar tranquilas, sozinhas em casa, do que ir ter com um estranho que não sabem do que é que pode sair dali. Portanto, a escolha errada criou aqui um ambiente estranho. Agora, ele diz que percebi que apenas uma não estaria interessada em sair, mas só conseguiu dominar as outras duas que foram na cantiga. Como é que sabes isto? Falaste com elas depois? É que se falaste com elas depois, para que ficar tão chateado quando elas disseram que estavam prontas para sair, mas depois já não queriam? Qual é o problema? Aqui a situação é muito simples. Elas não queriam sair. Pronto, olha, paciência. Fica para a próxima, tudo bem. Vou sair eu, vou-me divertir. Ou não vou sair, vou para casa, descansar, ler um livro do Hawkins. Vou limpar a casa, vou fazer qualquer coisa que goste, não importa. E depois, quando voltasse a apetecer, voltarias a convidá-las. Qual é o apocalipse? E as mulheres em grupo não são problema nenhum. São para ti, pela tua atitude, pelo teu nível de consciência. Porque há muitos homens que conhecem mulheres em grupos e corre tudo bem. E eu já tive experiências com mulheres em grupo e elas nunca, nunca me colocaram este tipo de obstáculos. Portanto, bem pelo contrário, chamam-me e etc. Portanto, aqui foi um problema de intenções confusas e escolhas um pouco caóticas. Sexta pergunta. Olá Pedro, bom post. Duas perguntas. Porquê é que depois do sexo me sinto sempre tão exausto e sem vontade de nada? Até parece que perco a alegria e fico mais calmo. Porquê? Como é que eu me vejo livre da pornografia? Eu bem quero, mas não consigo e acabo sempre por a ver.
primeiro de tudo, obrigado. Ainda bem que gostaste do post. Segundo, é normalíssimo. É normalíssimo porque enquanto fazes sexo cansas-te. O orgasmo é uma experiência muito relaxante. E é por isso que depois ficas exausto. Gastaste energia, portanto é normal ficares exausto e sem vontade de nada. Porquê? Sem vontade de nada porque passou-te a excitação. O desejo sexual passou-te, foi satisfeito e passou. Logo é normal ficares cansado porque gastaste energia a fazer sexo. Por outro lado, é normal ficares sem vontade de nada, pois a excitação passou, satisfizeste o teu desejo sexual, já não o tens, pronto, estás satisfeito. Por isso é que é um erro seguir-se na vida a emoção do desejo, porque queremos muito, muito algo, queremos muito e temos todas as razões na mente e várias ilusões de que aquilo aqui é a cena, e depois satisfazemos esse desejo e já não nos apetece aquilo outra vez. E depois passamos para o outro. E nunca estamos em paz e satisfeitos, porque estamos a precisar de mais de uma coisa. A precisar de mais uma coisa. Assim que satisfazemos um desejo, deixamos de desejar aquilo que desejávamos. Ficamos, tipo, sem vontade de nada. Mais ou menos. Por isso é que o desejo é um nível de consciência do ego e é uma ilusão. Porque o estado é infinito e não nos deixa em paz. Porque estamos sempre com a sensação de que precisamos de algo mais, algo novo. Queremos o Ferrari vermelho. Temos finalmente o Ferrari vermelho e durante umas horas, uns dias, aquilo é uau, a excitação e depois torna-se torna-se comum na nossa vida, banal. Deixamos sentir excitação e entusiasmo com aquele Ferrari vermelho e lentamente começamos a desejar outra coisa e depois a nossa vida é mais uma vez controlada por esse desejo. E é mais andar a correr atrás da cenoura e a cansarmos-nos e a não desfrutar o momento em paz. Depois dizes que perdes a alegria. A alegria não se perde, isso é impossível. Eu quando falo de alegria estou a falar de um estado de consciência elevado. Não, o que perdes é a excitação, estás a confundir a excitação sexual com a alegria. Daí talvez um pouco a tua confusão. Portanto, não era alegria aquilo que estavas a sentir, porque se dizes que a perdeste, não pode ser alegria, a alegria não se perde. O que perdeste, de certeza, foi a excitação sexual. E confundes excitação sexual com alegria. Agora, em relação à pornografia, número 1, ajuda imenso ver os vídeos que eu coloquei no Cool Vibes. São vídeos feitos por peritos sobre como a pornografia nos prejudica psicologicamente e sexualmente. É importante ver esses vídeos e estar informado. Número 2. Se tens grande fascínio por pornografia porque ainda não conseguiste ver, não estás consciente da verdade por trás da pornografia, da energia baixa que a pornografia tem. Ainda estás seduzido pela aparência da pornografia. O que é normal, o nosso lado animal e o ego estarem fascinados por isso. Mas para termos uma vida amorosa, bonita e agradável, que as coisas andam para a frente e acontecem e temos energia para andar para a frente e arriscar e avançar, temos que transcender esse fascínio do ego e do nosso lado animal pela pornografia e curar a nossa mente e sexualidade. Fazer um esforço não resulta muito bem, porque o problema não é a ação de ver, é o que é que está por trás da ação de ver, o que é que nos faz querer ver, e o que nos faz querer ver é vemos a pornografia ainda pelo lado animal e do ego. Portanto, temos que transcender esse desejo do ego, esse desejo animal do ego de ver pornografia. E para isso temos que subir nível de consciência e só tornando-nos íntegros é que conseguimos. A minha sugestão é, por exemplo, podemos começar a habituar a deixar de ver lentamente. Portanto, se viste na segunda-feira, se terça-feira dá vontade de ver, tens que lembrar que já viste na segunda, portanto, hoje não vou ver, acabou-se. Hoje não vejo. E vai fazer outra coisa que gostas, vai ver um programa de comédia, vai ver um filme íntegro, vai ler um livro do Hawkins, começa-te a habituar, faz esse esforço.
Portanto, em vez de agora dizeres a ti próprio, nunca mais vou ver pornografia. Depois, passado 2 dias, já estás a ver outra vez e passas a ver todos os dias, horas a mais, tempo a mais. Mais vale ir aos bocadinhos. Portanto, não planejes nada, não planejes ver dia sim ou dia não, que a mente não tem poder suficiente para tratar disto. Mas se vires hoje, amanhã, quando estiveres a perceber de que está a vir a vontade de ver novamente, podes respirar fundo, lentamente, para ajudar a trazer para o momento. E diz a ti próprio, não, já vi ontem, hoje não vou ver, porque eu estou farto disto, eu não quero mais isto da minha vida. E vai fazer outra coisa qualquer íntegra. Vai lavar a louça, vai telefona a um amigo, convida a mulher para sair, vai ler um livro do Hawkins, vai ver um filme íntegro, vai ver uma comédia, qualquer coisa. E lentamente vais criando o hábito de estar consciente desse desejo de ver a pornografia, e quando ganhas a consciência, esse desejo deixa de controlar e depois escolhes o oposto, que é não ver. E assim habituas-te a não seguir esse desejo e acabas por o transcender. E com o outro trabalho todo espiritual, vais aos poucos começando a ver cada vez mais a verdade da pornografia e como é feio e, e que é uma aparência apenas, a essência não é íntegra, e vais automaticamente perder a vontade de ver. É normal haver recaídas. Quando houver uma recaída, não há problema. Brinca com a recaída, ri-te da recaída. Não te identifiques com aquele que teve a recaída, porque é o ego que quer ver, não és tu. E isso vai-te ajudar a transcender esse vício de ver pornografia. Sétima pergunta. Estou aqui a precisar de uma ajuda, Pedro. É assim, como posso ter voltar a ganhar entusiasmo para interagir com mulheres? Visto que já me desiludiram algumas vezes, porque decidi dar-lhes o benefício da dúvida, e elas mostraram logo o que eram com as suas belas atitudes, lol, e já não tenho vontade de desenvolver grandes conversas com elas, acaba por ser uma seca, mas tenho sempre as minhas boas intenções em dia. Bom, estás apenas a focar-te no negativo de ir falar com mulheres. Isto é uma escolha que tu fazes. Se não tens o entusiasmo é porque não queres. E estás a ganhar algo com isso. Que é não te teres de desafiar. Não te teres de partilhar intimamente. Partilhar os teus segredos com uma mulher. Evitas a rejeição. Estás a salvo. Tens o ego a salvo. Portanto, não tens entusiasmo para interagir com mulheres porque não queres. E estás a fazer o esforço de lembrar-te dos detalhes todos de quão mal foi quando falaste com elas e as suas belas atitudes, entre aspas, e, e estás-te a desmotivar a ti próprio. Para sentirmos entusiasmo e motivação, basta não nos desmotivarmos e ver a realidade da situação. Porque é falso que elas têm sempre más atitudes ou que é uma seca, isso é falso. É algo que acontece, sim, mas não é só isso que acontece. Tens que te focar nos momentos positivos que tiveste com mulheres. Tens que te focar em como a beleza delas te faz sentir vivo, como estar com elas é bonito e agradável, como é giro a sua maneira feminina de ser, como elas te fazem sentir homem, como é bom ser homem perto delas, como é divertido sair e rir com elas e dançar com elas e brincar com elas e tudo aquilo que experienciaste de bom. Tens que escolher focar-te no positivo em relação a ir falar com mulheres, a interagir com mulheres e não no negativo. E podes começar por aí e tens que estar consciente que se não tens entusiasmo é porque não queres.
Estás-te a focar apenas no negativo e isso é quase sempre um sistema de defesa para termos o ego a salvo, porque assim, se não formos interagir, também não somos rejeitados, não temos desilusões, não nos sentimos frustrados. Por outro lado, pode ser também uma forma de não teres que ter intimidade com ninguém, porque a intimidade para os não íntegros é muito difícil, porque não há segredos na intimidade. Intimidade não é só beijar e fazer sexo, isso é ridículo. Intimidade é todos os níveis, portanto não há segredos a nível físico, correto, mas também não há a nível mental nem emocional, portanto nós partilhamos tudo com o outro. É por isso que a relação amorosa diz muitas vezes que é tornarmos-nos um com o outro. Como é que nos tornamos um com o outro? Quando não há segredos entre os dois, quando os dois estão alinhados e seguem na mesma direção, então os dois são um, remam os dois na mesma direção. E encontrar uma mulher que já reme na mesma direção que nós é apenas uma questão de irmos falando com todas aquelas que nos apeteceram no momento e vamos conhecendo até que descobrimos. E quando estivermos prontos, a mulher aparece. É simples. E o melhor é nem pensares no se é bom ou mau ir falar com mulheres. É não pensares, é estares presente no momento. Tu tens que contemplar. Estás na mente, não estás na realidade. Estás na ilusão, na imaginação. Por isso é que não estás a ter energia suficiente para ir interagir com mulheres. Por isso é que sentes que não tens entusiasmo. O que é o entusiasmo? O entusiasmo é energia, mas no reino da imaginação não há energia porque é tudo falso. Estamos só a gastar energia para manter aquelas ilusões vivas na nossa mente. Porque se não fizermos isto, elas não existem. E porquê é que elas não existem? Porque não são reais, logo não interessam. Portanto, tens que contemplar, tens que silenciar a mente, tens que estar presente no momento e viver a tua vida normalmente, o dia a dia, normalmente, inocentemente, alegremente, em silêncio interior, sem pensar em mulheres ou em conhecer mulheres, ou seja o que for. E quando uma mulher se cruzar contigo, no silêncio irás sentir uma atração, uma vontade de te aproximares. E se estiveres em silêncio, irás automaticamente aproximar-te e falar com ela. E vais descobrir que nesse silêncio é sempre espetacular, independentemente dos comportamentos delas ou das atitudes delas. Porque isso é a tua percepção dos comportamentos delas. Tu queres julgá-las e criticá-las. Tu queres não gostar delas. Tu queres que seja uma seca. Por isso é que é. Tu estás a escolher interpretar os seus comportamentos e os momentos que passas com elas e as interações assim exatamente como disseste que são. Porque tu podes ver o que está para além disso. Ou podes não ter opinião formada sobre isso. Porque no silêncio não há opiniões. As opiniões são do ego. No silêncio do espírito vês a verdade e funcionas com a verdade. E a verdade é-te mostrada. Não é algo que é teu, não é nosso. É algo que descobrimos, que vemos, de que nos apercebemos. E nesse silêncio é sempre tudo bonito, entusiasmante, magnífico. E depois não queres outra coisa. Mas enquanto o ego e a mente te controlarem, facilmente cais na desilusão, na desmotivação, nas belas atitudes, entre aspas, e nas secas. E depois escreveste boas intenções, entre aspas, o que não é bom sinal. Porque são mesmo boas intenções, então não é entre aspas. Portanto, começa por focar-te no positivo, nas experiências positivas que tiveste com mulheres. O segundo passo, e aquele que de facto resolve a questão, é silenciar a mente. Permitir que a mente se silencie. Deixar de alimentar estas ideias, deixar de pensar em conhecer mulheres, etc. E passar apenas a viver a vida em silêncio interior, inocentemente, alegremente, sem pensar em conhecer mulheres.
E quando se está a contemplar, quando a mente está silenciosa, quando está cheio de energia, quando a mulher se cruza connosco, sentimos algo que nos faz aproximar delas e aproximamos-nos e dizemos algo e algo acontece e sentimos-nos sempre bem. Portanto, começa a contemplar. Pergunta 8. Pedro, tinha uma rapariga que conheci na internet e que nas SMS era super querida e combinámos encontrar-nos numa festa. Conhecia pelo Facebook e ela parecia super simpática e queria conhecê-la melhor. Fui à festa com amigos e ela com amigos também e veio-me cumprimentar com um beijinho e tal, super simpática, e eu disse que já nos víamos, porque estava a gostar de estar ali com os meus amigos. Manda SMS para irmos tomar um copo, nada. Convido-a para dançar, ela diz-me que não sabe dançar. Pedro, estou muito chateado e perdi o interesse. Teve atitude de criancinha, porque eu tenho ideia de que foi-lhe ter dito que já nos víamos mais logo. Se ela me disser alguma coisa, estava a pensar em dizer algo como: tiveste o teu tempo e a tua oportunidade, desejo-te o melhor, adeus. Como é a maneira íntegra e apropriada para lidar com estas situações? Ora, com a tua atitude, estavas à espera do quê? A miúda fez tudo certo. A miúda, como dizes, foi super querida, super simpática. Foi-te cumprimentar com um beijinho, super simpática. Quer dizer, a miúda deu-te o benefício da dúvida e abriu-se a ti. E tu? Decidiste, quando estavas a conhecer pessoalmente, que era mais fixe ficar com os amigos. Tu ignoraste-a. Tu, basicamente, ignoraste-a, desprezaste-a, não quiseste saber dela para nada, preferiste estar com os amigos. Ora, uma verdade sobre os teus amigos. Provavelmente são um grupo de pessoas não íntegras com quem estás a perder tempo. Em vez de teres dado a atenção devida à mulher. Tu já imaginaste a quantidade de homens no mundo que matariam para estar na tua posição de ter uma mulher interessada? Já pensaste nisso? Já pensaste que uma mulher é uma dádiva do espírito? E tu desprezaste completamente a atitude inocente e bonita da miúda. E depois estás à espera que ela, sim, sim senhor, continue a porta aberta porque pode, ele não quis saber de mim, mas ele deve ser espetacular. Claro que ela não quis ir tomar um copo contigo. Claro que ela não quis ir dançar contigo. Para quê? Para ser ignorada outra vez? Foi essa atitude que tu demonstraste. Apesar de dizeres que querias conhecer melhor, quando chegou o momento da verdade não foi isso que fizeste. Ficaste com os amigos. Digo-te uma coisa, se tu queres evoluir, esses amigos vão desaparecer todos da tua vida. Todos. Até aquele que conheceste um segundo depois de teres nascido. Vão todos desaparecer. A questão é, tens a coragem para isso ou não? Queres ficar na mesma, com escolhas idiotas, mas estás com os amigos, que só deve ser um grupo espetacular, essa malta. Portanto, tiveste uma atitude de desprezo em relação à miúda, obviamente que ela teve essa atitude. Quem teve atitude de criancinha ou quem está a ter, és tu. Ela simplesmente está a ser seletiva e a escolher o melhor para ela, que não foste tu. Ficaste chateado, perdeste o interesse e agora ainda queres ser mais arrogante, que é, tu fizeste a escolha errada, mas agora queres atacá-la, a dizer-lhe que tiveste o teu tempo, a tua oportunidade, desejo-te o melhor, adeus, porque eu sou o maior, eu sou o superior aqui, tu é que és a parva, mas a verdade não é essa, é um pouco mais o oposto. Portanto, estava tudo bem até ela se colocar à tua frente na festa. Até aí estiveste perfeito, nada a dizer. Agora, assim que ela te cumprimenta com um beijinho, super simpática, viravas-te aí para os sócios e dizias: bem pessoal, eu vou ali falar com ela, eu já venho aqui ter com vocês, ou se calhar não volto mais. Pronto, e vocês riem-se, ias com ela sentar-te e oferecias-lhe uma bebida e falavam e brincavam e riam-se e dançavam e convivias com ela para a conhecer melhor logo, ok?
no momento, não é ignorá-la e depois esperar que ela esteja ali de perna aberta, que é para quando te apetecer, tipo, quando te sentires só e com desejo, então ela está pronta. Não, isso não é assim que funciona. Okay? Essa era a escolha apropriada. E aí sim ela ia sentir-se apreciada, porque tu não a apreciaste. Ela ia sentir-se apreciada e depois iria beber um copo contigo. E depois, mesmo que não soubesse dançar, ia dançar contigo. Ela dizia-te: olha, eu não sei dançar, mas eu quero ir contigo à mesma. Porque é assim que as coisas acontecem quando há um mínimo de apreciação e amor, que é o que é necessário aqui. Portanto, se queres estar chateado e perder o interesse, perde em relação a ti e ficas chateado contigo próprio. Claro que não tens que estar chateado contigo próprio, não é por aí que tens que ir, tens que estar consciente que a tua escolha não foi apropriada. Número 1, ok, é mais seguro as pessoas, para a mulher e muitas vezes para o homem, é mais agradável, confortável elas conhecerem-se numa festa em que tem os amigos, cada um tem o seu grupo de amigos. Não é a melhor opção. Exatamente por esta razão, porque depois preferiste ficar com os teus amigos e viraste-lhe as costas. Apesar dela estar super simpática, de género, desprezaste completamente a miúda. A melhor escolha é estarem só os dois, num sítio bonito, calmo e tranquilo. E silencioso, de preferência. Para estarem só um, olhar para o outro nos olhos, a conversar calmamente, bem dispostos, com humor, e conhecerem-se a sério, e ver como é estar um com o outro a sós. Isso sim é uma cida entre um homem e uma mulher a sério. Claro que para isso é preciso coragem de ambos os lados, mas sem coragem não há amor e coragem é o primeiro nível de consciência da integridade. Portanto, quem não é íntegro não pode ter esperanças de ser feliz, seja em que área da vida for, porque não é íntegro, portanto é impossível, não tem coragem para fazer a escolha certa, para estar nos contextos apropriados com a atitude apropriada. Mas pronto, foram com os amigos à festa, ela com os seus, tu com os teus, tudo bem. Independentemente dos amigos serem íntegros ou não serem, a questão é, ela apresenta-se à tua frente, tu como homem, o resto não interessa, acabou-se. Os amigos têm que crescer e ser independentes de ti e saber estar sem ti e respeitar, saber respeitar as tuas escolhas e a tua felicidade, porque se eu estiver no meu grupo de amigos, se um deles, há uma rapariga que se aproxima dele e ou ele diz ou, não, ou eu percebo que eles estão-se a conhecer, eu não fico chateado, nem vou fazer nada que vá destruir aquele momento. É que nem pensar, não, eu vou ficar contente por ele e vou afastar-me, eu próprio afasto-me para ele estar à vontade com ela. Isso é um amigo, ok? Outra coisa é os super patetas da vida, mas pronto, isso é um problema de quem escolhe estar com esse tipo de pessoas. Essa era a atitude. A mulher está à tua frente, é a mulher que tu é quem tens que focar a tua atenção. Isso é servir a mulher. Ficar com os amigos, já nos vemos, e ficar com os amigos, isso não é servir a mulher, isso é desprezá-la. Claro que depois ela não quis fazer mais nada contigo porque foi desprezada. Então ele parecia querer me conhecer, eu fui tão querida, tão aberta a ele e depois chego lá e ele ignora-me. Então tchau, claro, ela é que teve a atitude certa. Ela sim, ela foi conscientemente seletiva. Porque ela percebeu como foi tratada e não quer ser mais tratada assim, então tchau. Quem teve a atitude criancinha foste tu e querias ainda ter uma pior, que era mandares aquela frase destruidora do universo que eu partilhei uma vez, mas essa frase é só usada no contexto de és tu que te estás a abrir a 100% à mulher, logo desde o início, e ela ou não te trata com respeito ou ignora-te. E tu já deste 3, 4 oportunidades, ou esperaste muito tempo, o tempo suficiente. Aí sim podes dizer isso. Porque é que diz uma frase desse género? É um exercício para aprenderes a dizer a verdade, independentemente do que acontece.
ok? Porque não é uma tática de engate, não é um truque de sedução. Esta frase do tiveste o teu tempo e a tua oportunidade, dizeste melhor adeus, primeiro não é dita com raiva ou ódio, é dita tranquilamente, porque quando nos apercebemos da verdade, quando estamos conscientes do que realmente se passa, não é através, nunca é através de uma emoção negativa, é através de uma emoção positiva. Claro que nós estamos contentes a dizê-lo, também não é isso. É uma firmeza silenciosa e tranquila, interior. E nós dizemos isto e quando dizemos desejo-te melhor ou desejo-te uma vida feliz, nós sentimos mesmo isso, é mesmo sincero. Não é, olha, vai dar uma volta, és uma parva porque não deste aquilo que eu quero, tchau, vai para o inferno. Não, não é nesse sentido, ok? Não é com essa emoção. Portanto, é só no contexto em que abrimos logo desde o início, oferecemos, demonstramos o interesse, fomos sinceros, a intenção era pura, da nossa parte foi tudo normal e positivo, e ou somos desrespeitados pela mulher, ou ela ignora-nos e nós já demos duas, três, quatro oportunidades. Já passou tempo suficiente, já passou aquele tempo normal de resposta normal para ela, para a mulher. Aí sim, dizemos isto com a intenção de aprender a dizer às mulheres aquilo que se passa. Ok, olha, o teu comportamento foi idiota, eu não aceito este tipo de comportamento idiota, mas foi um prazer ter-te conhecido, tiveste o teu tempo e a tua oportunidade, desejaste uma vida feliz, adeus. Pronto, e acabou-se. Porquê? Porque é uma mulher não íntegra e nós não estamos interessados na falta de integridade. Portanto, a forma íntegra de lidar, eu já disse, é no momento em que ela se apresenta, despedias-te dos teus amigos e ias estar só com ela. Podias não estar o resto da festa com ela, mas estavas a maior parte do tempo para a conhecer bem. E depois certificavas-te que bom, nesta altura já devias ter o contacto dela. Portanto, depois da festa, telefonavas-lhe, dizias que tinhas gostado de estar com ela, se fosse o caso, e convidavas-a para sair, mas aí só os dois, sem amigos à volta, ok? Sem os super patetas. Depois, agora nesta situação específica, podes enviar-lhe uma mensagem ou telefonar-lhe e dizer algo do género. Olha, eu fui um bocado idiota e estou arrependido. Quando nos cumprimentámos na festa, eu devia ter ficado contigo, devia ter ido oferecer um copo, ficarmos dois a rir juntos e ter-te conhecido melhor. Era isso que eu realmente queria fazer. Mas não sei porquê, se calhar por ser homem e nós sermos um bocado idiotas, preferi ficar com os meus amigos. Depois queria estar contigo e tu recusaste os meus convites e fiquei chateado e até perdi o interesse. Fiquei revoltado. Fiquei revoltado com isso. Mas no fundo gostava mesmo de estar contigo e se des uma segunda oportunidade eu prometo que me porto bem. E se isto fosse uma mensagem, eu colocaria um smile no fim. Ora, esta mensagem não é um truque de sedução, não é uma técnica de engate. Ela pode simplesmente dizer: tiveste o tempo e a tua oportunidade, desejo-te o melhor a Deus. Porque realmente era o que responderia a isso, se calhar. Mas pode ser que ela, se gostar mesmo muito de ti, perdoar-te, digamos assim, e dar-te uma segunda oportunidade, dar-te o benefício da dúvida e sair contigo. Mas se forem a sair é só os dois, ok? Não, esquece os super patetas e os urukais e essa gente estranha, ok? E no fundo esta mensagem é dizeres exatamente a verdade, sendo humilde e expressando aquilo que realmente queres, sendo sincero. Nona pergunta. Pedro, normalmente as mulheres que eu convido para uma saída raramente mostram desinteresse em sair, mas o problema é que querem fazer isso junto com as amigas delas. Na primeira saída, acho isso até é normal, mas já quando se trata das próximas saídas, penso que as coisas ficam sem piada nenhuma, uma vez que não se consegue ter uma intimidade a dois. O que tem a dizer sobre isto?
de facto, nem na primeira saída é normal. Se a mulher leva uma amiga porque, ok, vou sair com um homem, tenho medo do que ele me possa fazer. Isso é uma cobardia, isso não é normal. A mulher íntegra não tem essa cobardia, essa insegurança. A mulher íntegra tem coragem, tem confiança, é otimista, não vai pensar logo nisso, ela vai pensar que coisas boas poderão vir deste homem. Portanto, não é normal. É comum, eu não me recordo disso me ter acontecido, curiosamente. Isso aconteceu-me na primeira saída. Talvez não tenha acontecido uma vez. Mas todas as vezes que eu saí com uma mulher, acho que só uma vez é que ela apareceu com uma amiga. Eu nem tenho a certeza, eu nem lembro, nem estou a ver a cara de quem era. Não tenho a certeza. E mulheres pela internet, ou seja, em que havia uma razão maior para sentirem-se desconfiadas. Se a mulher se sentir desconfiada, pode ser por ela não ser íntegra, pode ser porque o homem em si, pelo seu nível de consciência não íntegro, a faça sentir-se desconfiada. Portanto, há sempre algo nos dois lados. É verdade que as coisas ficam sem piada nenhuma uma vez que não se consegue ter uma intimidade a dois. Isso é uma grande verdade. E eu digo um pouco mais. Mulheres que vêm com as amigas para uma saída com um homem e mulheres comprometidas são a maior seca do universo. Porque é quando não se pode expressar inocentemente o amor e a atração que sentimos por elas. Porque no caso de levar a amiga, não estamos a sós para estarmos à vontade para poder expressar, para beijar, para criar um ambiente íntimo, só os dois. É impossível, porque a amiga está presente. Quando tem namorado, é óbvio, tipo, a mulher tem namorado, não se vai fazer absolutamente nada, nem sequer se vai convidá-la para sair. É absurdo. Ela tem namorado, respeitamos esse namoro porque somos íntegros. Logo, a atração que sentimos por ela será sempre frustrada. E aquela coisa de tentar a mesma e esperar que ela acabe o namoro ou tentar fazer com que ela acabe o namoro não é boa ideia, porque que tipo de mulher no namoro, numa relação, vai sair com outro homem e ter algo físico com ele ou vai aberta a ter algo físico com ele? Não é boa ideia ter uma relação com esse tipo de mulher. Uma mulher íntegra não faz isso. Uma mulher fraca de espírito faz isso. Uma mulher narcisista faz isso. Uma mulher íntegra fecha a porta. Primeiro, não se coloca em contextos em que pode conhecer homens num contexto com uma intenção de algo sexual ou mesmo de namoro. Não se coloca. E depois fecha-lhes logo a porta porque a mulher íntegra está numa relação, está comprometida. Nem se mete nesses contextos. Depois, se uma mulher faz isso é porque não é íntegra. Logo não é boa ideia. Não é uma boa escolha. Então o melhor é estar numa relação. Tenho pena que estejas numa relação. Tenho a certeza que ele é um homem cheio de sorte. Desejo-te uma vida feliz. Mas eu sou um homem simples. Ou tenho tudo de ti ou não tenho nada de ti. Ter meia mulher para mim não faz sentido. Como o que eu sinto por ti é atração e, neste caso, por seres comprometida, não posso expressar livremente e inocentemente, então, para não me torturar, vou-me afastar. E foi um prazer ter-te conhecido. Pronto, é ser sincero, é ser educado, é ser simpático, mas dizer a verdade com firmeza. Portanto, se elas aparecem com a amiga, pode ser por desconfiança, e se há desconfiança é dos dois lados. O problema, uma vez que eu sou um homem de confiança, por isso é que acho que só uma vez apareceu uma mulher com uma amiga. Não. Se aparecer com amigas na primeira saída ou na segunda, é mau sinal. Agora, a nossa atitude não pode ser de tolerar isto. Não pode ser. Ela aparece com a amiga,
E nós temos logo que dizer a verdade. Olha, a minha intenção era ir só contigo. Eu não quero que a tua amiga se sinta mal por ouvir isto. Não tenho nada contra ela. Pode ser uma pessoa espetacular. Mas a minha intenção era só ir contigo. Porque o que eu ando a fazer é, eu ando a conhecer mulheres para ver se descubro uma minimamente íntegra para ter uma boa relação amorosa com ela. Ora, eu sei que só é possível conhecê-la bem se estiver a sós com ela. Ok? Eu não quero estar a sós contigo para te violar ou para te atacar sexualmente. Não, quero estar a sós contigo para te conhecer como deve ser. Para saber como é que é a experiência de estar só contigo. Como se fosse uma simulação de relação. Para ver como é. Com a tua amiga isso não é possível. E o que é que se passa? Porquê é que a trouxeste? O que é que sentiste? Não confias em mim? Sentes desconfortável com alguma coisa? E depois, conforme a resposta e a reação dela, que pode ser positiva ou negativa, isto não é para a convencer de nada. Estamos apenas a dizer aquilo que sentimos, qual é a nossa intenção, tentar perceber o que é que ela sente e qual é a intenção dela em relação a isso. E depois, conforme a reação dela, depois logo se vê. Se for positiva, se ela de facto disser hum, é porque se desconfiada ou se for negativa, ai que estúpido. Pronto, ela pode ter. É difícil. Não é difícil, é impossível antever. Não, na imaginação não se descobrem verdades. Portanto, nem sequer vou continuar por esta linha. A verdade é, depois de sermos sinceros, expressarmos educadamente, apropriadamente, mas sinceramente e com firmeza o que sentimos em relação à amiga estar presente e expressar a nossa intenção com clareza e querer saber o que é que ela pensa ou sente ou porquê, porque é que trouxe a amiga, qual é a intenção dela. Temos que esperar pela reação, pela resposta e depois então saberemos o que fazer a seguir. Se na segunda saída ela voltar a trazer a amiga já sabendo qual é a tua intenção, aliás, no convite para a segunda saída isso deve ficar logo claro que olha, eu quero sair contigo, mas é só contigo. Vamos tomar um café, vamos jantar, mas é só contigo. Se ela insistir na ideia de levar a amiga, não interessa qual a razão. Se ela insistir ou se aparecer com a amiga mais uma vez, é o fim. Acabou-se. É a última vez que ela te vê. E tem que ser assim. 10ª pergunta. Bom áudio. Podias fazer também um áudio ou post sobre como criar tensão sexual e beijar bem. Obrigado. Não me parece. Não me parece que vá fazer um post ou áudio sobre como criar tensão sexual e beijar bem. Sim, é porque eu não faço a mínima ideia como é que se cria tensão sexual e como é que se beija bem. Próxima pergunta. Não, eu estou a brincar. Estou a brincar, mas isto é um assunto sério. Porque. Porque. Esta pergunta, ou esta sugestão, hum, parece boa ideia, mas não é nada boa ideia. Criar tensão sexual. Número 1. Isto é uma típica pergunta do ego. E porquê é que é uma pergunta do ego? O que é que está nesta pergunta que faça a pessoa tornar-se íntegra? Nada. O que é que está nesta pergunta que dê algo à mulher? Talvez o beijar bem? Não, e eu já vou explicar porquê. Número 1. Este é o segundo número 1 que eu digo.
Ok, esquece o número 1 e esquece os números. Número 1, esquecendo o número 1, tensão sexual não se cria. O ego gosta de ter essa ilusão, porque o ego gosta de sentir-se que é Deus, que controla isto tudo. Que com as suas escolhas e ações ele controla a realidade à sua volta. Não, isso é falso. É o espírito. É não linear. E tudo acontece espontaneamente e automaticamente por si só. O que nós experienciamos vem espontaneamente e automaticamente do nosso nível de consciência. E não há nada que possamos fazer para fugir disso. Há a ilusão que se pode criar tensão sexual, mas nós não criamos absolutamente nada. Ela dá-se automaticamente e espontaneamente por si só quando as condições necessárias estão presentes. Nós também não criamos essas condições. Nós não criamos absolutamente nada. Porque aqui criar é apenas uma forma de dizer mais bonita, uma forma mais bonita de dizer controlar. Porquê é que alguém há de querer criar tensão sexual? Porquê? Porque quer controlar como a mulher se sente em relação a ele. Porque ele quer sentir que, estando perante qualquer mulher, ele pode fazer algo ou dizer algo que irá fazer a mulher sentir-se atraída por ele, sexualmente atraída por ele. Porquê? Porque ele quer sexo. Ele quer fazer sexo com toda a gente, com todas as mulheres. E ele quer também aprender a beijar bem. Porquê? Porque se beijar bem, a mulher vai ficar com uma boa ideia dele. Então o que é que nós temos aqui? Temos aqui orgulho e desejo sexual. É muito simples. Isto está tudo na linguagem. Criar tensão sexual. Tensão sexual. Tensão. Tensão não é agradável. Tensão não é agradável. Mas a questão não é essa. Tensão sexual pode-se dizer que seja atração sexual. Ou apenas atração. Como é que surge a atração? A atração surge quando somos sexualmente confortáveis. E como é que somos sexualmente confortáveis? Quando temos uma percepção benigna do sexo, verdadeira do sexo, íntegra do sexo. E como é que conseguimos isso? Sendo íntegros. Uau! Isto é altamente. Isto nem os X-Men conseguem. Ser íntegros, sexualmente íntegros. É complicado. É melhor criar tensão sexual como os Morlocks. Que é aqueles mutantes esquisitos que vivem nos esgotos. Uh... Portanto, temos que nos tornar íntegros. Aqui ninguém cria tensão sexual. Ninguém cria isso. Isso acontece automaticamente e espontaneamente por si só quando o homem sente-se sexualmente confortável e sente-se atraído pela mulher e a mulher sente-se sexualmente confortável e sente-se atraída pelo homem. Isso não se cria. Isso é algo que surge espontaneamente quando as condições necessárias estão presentes. Como tudo o resto na vida. Há a ilusão que com certas histórias e com certos olhares e com certos comportamentos ou palavras vamos criar tensão sexual, ou seja, magicamente ou espertamente, com técnicas disto, com táticas daquilo, com truques daquele outro, estando perante a mulher usando isso, vamos criar tensão sexual e ela vai querer-nos. Ela vai querer-nos, pá. E vamos então satisfazer o desejo sexual com todas, man. E vamos ser validado por todas. Porque depois aprendemos a beijar bem e elas vão nos achar o rei da curtição.
O rei das curtes. O gajo que beija bem. Espetacular. Espetacular. O gajo que beija bem, meu. E cria tensão sexual. É um super-herói social. Isso. Social, amoroso, sexual e tudo. Isto é a típica vontade do ator. Quer saber qual é que é o comportamento que eu tenho que imitar, que eu tenho que repetir, que eu tenho que primeiro decorar em casa, não é? E depois, quando estou em frente à mulher, lembro-me, porque eu tenho que me lembrar, porque eu identifico-me com a mente, o espírito para mim é uma coisa muito estranha. E tenho que decorar as palavras e depois faço a coisa exatamente como decorei. Sou maior, porque queria ter sexo sexual com quem eu quiser, portanto todas me querem e depois sei beijar bem, portanto o meu ego está a salvo. Porquê? Porque assim posso sentir orgulho, porque sou o gajo que consegue comê-las todas porque queria tensão sexual, sabe como fazer isso com qualquer mulher e depois beijo bem ainda por cima. E portanto satisfaço-me sexualmente, portanto o meu desejo narcisista sexual é satisfeito sempre porque eu controlo isso. Elas querem-me todas, portanto eu sinto-me o maior porque elas querem e depois eu beijo bem e portanto nunca nenhuma me vai dizer, nunca nenhuma me vai rejeitar como parceiro sexual, nunca nenhuma me vai rejeitar ou criticar porque eu beijei mal. Portanto, uh, a questão aqui é simples. A atitude em si não é íntegra. Imagina que faleceste. Estás no caixão e estás a ver os teus amigos todos e família. E há um deles que sobe a um altar ou algo assim do género. Um sítio onde todos os outros vêm. E ele diz: ele criava tensão sexual e beijava bem. Ou então, se isto parecer um pouco gay, que tal na campa, na pedra, estar lá escrito? Vou inventar um nome. Tosé Gonçalves criava tensão sexual e beijava bem. Pá, isso era lindo, isso era épico. Isso era uma forma de honrar a família espetacular. De honrar a família e todos aqueles no passado sacrificaram-se pela verdade para que nós hoje tivéssemos um mundo um pouco mais agradável que o que eles tiveram no seu tempo. Hein? Não foi bem a criar tensão sexual e a beijar bem, foi a ser íntegro. Foi a ser íntegro. Portanto, vamos deixar de tretas e de cobardias e espertezas e falsidades e vamos fazer as coisas como deve ser. Vamos dar o passo em frente de vulnerabilidade e de humildade. Portanto, isto não é nenhum ataque pessoal à pessoa que me enviou a pergunta. Isto é apenas a forma de mandar um balde de água fria para o ego, para ajudar a pessoa a ver a verdade. Portanto, é para ajudar a pessoa. O ego é chato, o ego é teimoso, as ilusões do ego são convincentes. Como é que eu sei? Porque eu também tenho as minhas e eu sei que tem que ser para o extremo, para o ridículo, tem que ser duro, tem que ser um pouco agressivo para ajudar a pessoa a ver a verdade. Então, como é que se cria tensão sexual? Não se cria tensão sexual, já expliquei como é que isso acontece. Temos de nos tornar íntegros sexualmente para vermos a sexualidade como algo bonito, pelo que ela é, que é uma expressão de amor incondicional, porque sexo não é apenas físico, isso é falso. Porquê? Porque quando estamos a fazer sexo, não é só o corpo que está presente. As emoções estão presentes, a mente está presente, o espírito está sempre presente. Nós é que podemos não estar conscientes disso.
Agora, lá porque nós não estamos conscientes disso, não quer dizer que esses elementos, chamemos-lhe assim, não estejam presentes. Ora, se o espírito está presente, sexo é uma experiência espiritual. O sexo pode ser uma experiência espiritual, se o nosso nível de consciência for elevado o suficiente. E então a nossa intenção estará alinhada com o princípio do espírito e faremos sexo não por uma razão animal narcisista egocêntrica, mas uma razão de apreciação bonita, de expressão de amor incondicional. E aí, sexo é na boa. Não há desconforto sexual, não há hesitação em avançar com a mulher nesse sentido. Ok? Como é que se aprende a beijar bem? Beijando. O homem não pode ter medo de ser rejeitado. E se tiver medo, tem que o confessar à mulher. Olha, eu sinto-me atraído por ti, mas estou com medo de dar um beijo. Com humildade, com sinceridade, seremos apreciados pela mulher íntegra. Pela outra, a narcisista, sem integridade, nem por isso, mas essa também não nos interessa. Agora, nós temos que nos alinhar com a integridade e com a verdade. E temos que ter estas atitudes de vulnerabilidade. Ok? Temos que avançar, mesmo quando não sabemos se a mulher se sente atraída por nós e mesmo quando achamos que não beijamos bem. Temos que avançar à mesma. Temos que ser corajosos, temos que andar para a frente, temos que arriscar com humildade. Não podemos ter medo. Se formos humildes, não temos medo de ser rejeitados ou de fazer figura de parvo. Porque nós estaremos a ver a situação pelos olhos do ego, pelos olhos do orgulho, que vão logo avaliar a prestação como estúpida e inferior e isso é terrível para o ego, claro. Mas se formos humildes, vamos avançar. Em vez de pensarmos em criar tensão sexual e beijar bem, que tal pensarmos em como servir a mulher, como amar a mulher, como proporcionar bons momentos à mulher, como ser um homem que diz a verdade, como ser um homem humilde, como ser um homem vulnerável, como ser um homem corajoso e íntegro, como ser um homem num estado de silêncio interior que não sente hesitação nem obstáculos para fazer o que é normal na sua vida amorosa e que se comporta de forma apropriada, fase a fase com a mulher na vida amorosa. Portanto, temos que aprender. O problema aqui é o orgulho. O homem que quer criar tensão sexual e beijar bem é um homem que valoriza o orgulho. Ele não quer ser rejeitado, ele quer evitar ser rejeitado. Não, temos que ser rejeitados. É aí que está a lição. Não é fugir à rejeição, não é ser cobarde e fugir à rejeição. Portanto, esquece criar tensão sexual, esquece beijar bem. Até se pode brincar com isto com a mulher e dizer: olha, eu não percebo nada disto de fazer amor com a mulher, não sei como é que isso se faz, inicia. Não, acho que também não beijo lá muito bem, mas olha, eu gosto de ti e estou a gostar de estar aqui contigo. E só que estou nervoso. Eu gostava de aproximar um bocadinho mais de ti. Que és bonita, mas não consigo, não estou a conseguir. E com esta humildade a coisa anda para a frente e aprendemos. Umas vão-nos chamar de idiotas, outras vão gozar connosco, mas outras irão sorrir e vão se abrir a 100%, como nunca nenhuma mulher antes se abriu para nós. Porque estamos a ser sinceros, vulneráveis e não o chico esperto, style boy, Tozé, Trolló, Disco, Champion, in the hood, que é o orgulhoso narcisista que só quer satisfazer o seu desejo e para isso negligencia toda e qualquer integridade. Até a camisa dele é mais íntegra que ele. Sim, há objetos mais íntegros que certas pessoas, até porque um objeto tem integridade neutra, porque é conforme pelo que é usado, e as pessoas não têm mesmo um nível abaixo de integridade, por muito ridículo ou estranho ou
impressionante que isto possa parecer, é verdade. O Hawkins disse que um revólver calibra a 200, um revólver que é uma arma calibra a 200. 200 é o início da integridade, até neutro, é íntegro. Um revólver, porque o revólver pode ser usado para, por exemplo, matar alguém por vingança ou assaltar um banco, ameaçar alguém para assaltar um banco, mas pode ser usado para salvar a vida de alguém ou para defender um princípio. Pode ser usado por uma questão íntegra e aí sobe o seu nível, portanto, depende da intenção com que é usado. Um revólver calibra mais que 85% das pessoas no planeta. É incrível, mas é verdade. E isto não sei o que estou a dizer, foi o Hawkins que disse, e se o Hawkins disse, é verdade. Portanto, o orgulho tem que ser morto. Temos que levar com as flechas da rejeição vezes suficientes até o nosso orgulho ser morto e desenvolvermos verdadeira humildade para, não interessa se isto corre bem ou mal, não interessa se ela quer ou não, não interessa se há tensão sexual ou não, não interessa se eu vou beijar bem ou não, não interessa se ela vai gostar de mim como namorado ou não, eu vou avançar à mesma. E começa-se a ver tudo isso com humor e inocência. E começa-se a ser inocente e sincero e vulnerável. E, e as coisas assim tornam-se mais bonitas progressivamente. E deixam de haver estas preocupações ridículas do ego em alimentar e defender o seu orgulho e proteger a sua falsa autoimagem de perfeição, que é essa a grande questão do orgulho. O ego quer aprender a beijar bem para não ser rejeitado, porque se a mulher lhe disser algo que é uma crítica, que é uma rejeição, segundo ele, a sua falsa autoimagem de perfeição é logo é desfeita nesse segundo e depois o ego fica num estado de vergonha e isso é altamente desagradável para o ego, porque o estado de vergonha é o estado mínimo, o estado mais baixo de todos, perdão, é o estado mais próximo da morte. Portanto, aprende-se a beijar bem, beijando muito. E como é que se beija muito? Dando muitos beijos. Mas para se dar muitos beijos tem que estar disposto a ser rejeitado muitas vezes. E só se consegue estar disposto a ser rejeitado muitas vezes quando o orgulho não é o nosso objetivo, mas sim a apreciação da mulher. Damos um beijo à mulher como apreciação, não como o desejo narcisista de dar-lhe de roubar-lhe um beijo, curtir com ela, porque depois vamos contar aos amigos que eu curti com a boa zona do bar X. Portanto, isso é idiota, isso é para animais e crianças, não é para aqui. Aqui é para cavalheiros e homens íntegros, ou pelo menos homens que se querem tornar cavalheiros íntegros. E a relação a criar tensão sexual, já expliquei, mas vou explicar outra vez. Tensão sexual é quando o homem se sente atraído pela mulher ao nível sexual e a mulher se sente atraída pelo homem a nível sexual. Portanto, ambos se sentem atraídos um pelo outro a nível sexual. Mas não está a acontecer nada, estou apenas a sentir isso e estou a sentir que o outro também se sente. Ora, isso não se cria, isso acontece espontaneamente e automaticamente por si só quando as condições necessárias estão presentes, quando ambos são sexualmente íntegros, ou sexualmente confortáveis, pelo menos. Sexualmente confortáveis. Ora, da nossa parte, o que podemos fazer é tornar-nos íntegros e ver o sexo pelo que ele é uma forma de expressar amor incondicional, porque o espírito está presente durante o acto sexual. Se nós estivermos conscientes disso, é de facto uma expressão de amor incondicional e esse é o seu propósito. Quando não estamos, pode ser algo ainda íntegro, como uma expressão de apreciação, de entusiasmo pela outra pessoa, de desfrutar o prazer pelo prazer com outra pessoa, tudo bem. Se for mais abaixo ainda, se não for íntegro, é uma forma de sacar narcisisticamente prazer a outra pessoa, usando a outra pessoa apenas como um corpo, ignorando o facto das emoções, a mente e o espírito estarem presentes. Ignorando ou não conseguindo, porque quem consegue de facto está consciente e não há nada a fazer. Quem não está consciente não está e não há nada a fazer no momento. Tem que haver um trabalho espiritual antes
diário, constante, tem que ser o mais importante para nós na vida, para ganhar consciência da presença do Espírito, alinharmos com Ele, deixarmos as coisas acontecer, sendo guiados por Ele. Da nossa parte, devemos treinar íntegros. Da parte da mulher, é um silêncio. Não sabemos, não vamos pensar sobre isso. Mas se eu me sinto atraído por ela, se eu a acho bonita, eu expresso isso e eu avanço para lhe dar um beijo quando me apetecer. E depois logo se vê o que acontece. E ela pode querer, pode não querer, tudo bem. A felicidade vem da integridade, não vem de como as mulheres nos reagem. Não vem como as mulheres reagem aos nossos avanços, ok? Não interessa o orgulho. O orgulho é para ser transcendido, ok? Portanto, quando nos tornamos um homem íntegro, automaticamente a questão da tensão sexual e do beijar bem se resolvem automaticamente.